Salve, salve galera, tudo na paz de todo mundo. Tô com um quadro novo aqui no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais. Flávio na Copa, vamos nessa? Olha só, evidentemente que analisando essa primeira rodada da Copa, a gente pode perceber que primeiro pouco tempo de treinamento é muito difícil tirar conclusões sobre qualidade, né, técnica, né? Nós já tivemos 5 0-0, né? Na Copa passada foram 7 0-0, então, ou seja, você tem uma questão técnica importante que precisa ser analisada, né? Algumas seleções com evidente desgaste físico no segundo tempo, né? O que aconteceu com a Argentina talvez seja um pouco reflexo disso, né? Algumas seleções com um nível muito baixo, taticamente inclusive, tecnicamente sem dúvidas, né? Um nível muito baixo, né? A gente percebeu isso com a Costa Rica, né? E cara, evidentemente que ainda é uma primeira rodada, não dá pra gente tirar muitos prognósticos, apesar de ser um campeonato de tiro curto, tá? Bom, nesse sentido, a seleção brasileira fez um bom jogo contra a Sérvia, talvez o adversário mais difícil da seleção brasileira nessa chave, e talvez a seleção que encontrou o adversário mais difícil de primeira rodada, né? Por isso, eu acho que a seleção brasileira fez um excelente jogo. Alguns questionamentos, né? A escalação me parece ser a escalação hoje adequada com o Vinícius Júnior. Aliás, muito me estranha alguma dúvida sobre se escalar ou não o Vinícius Júnior. Evidentemente que o Vinícius Júnior hoje talvez seja a referência no ataque mais importante do futebol brasileiro, né? Jogando no Real Madrid, sendo decisivo numa temporada bastante significativa, tá? Mas a escalação me parece, né, foi a mais adequada, né? Eu tenho uma tese de que os times do Tite são defensivamente brilhantes. Me incomoda o jogo ofensivo do Tite, apesar de eu achar que taticamente não é culpa apenas dele, e aí a gente vai falar um pouco disso, né? Eu acredito na tese de que o futebol brasileiro sempre foi referência não só pelo que ele produziu no meio e na frente, né? A gente teve grandes noves, nós tivemos grandes 10, né? Mas a diferença do futebol brasileiro para o futebol de outras seleções é que poucas seleções tiveram grandes laterais direitos e grandes laterais esquerdos como a seleção brasileira. Não me parece que esse seja o caso, né? A gente vive uma safra muito complexa de laterais, sobretudo naquilo que a gente chama de jogo ofensivo, né? Ultrapassagem, construção de jogadas, né? Aquela triangulação, né? Que demanda de laterais que sejam técnicos com força, mas que também tenham habilidades. Os laterais brasileiros sempre foram, sobretudo a partir na década de 70, grandes referências mundiais, né? Carlos Alberto Torres, Júnior, Leandro, Jorginho, Cafu, Roberto Carlos, Leonardo Branco. Então, o próprio Daniel Alves, ou seja, o futebol brasileiro tem essa característica que diferencia ele de outras seleções. Nós temos dois laterais que são muito presos taticamente. É claro e evidente que isso é uma precaução quando você joga com o segundo volante, como o Lucas Paquetá, né, que não é apesar de já ter jogado de segundo volante, não é a posição de origem dele, né? Então a gente tem ali para dar mais liberdade para o Neymar e para o Vinícius Júnior, né? Mas principalmente para o Neymar que recompõe muito pouco. Você precisa ali de dois laterais mais presos, tudo bem, tá tudo ok. Mas eu acho que sobretudo contra times que jogam atrás da linha, laterais mais construtores são mais efetivos, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que o Brasil teve e essa dificuldade a gente pôde observar no primeiro tempo, apesar de um jogo que eu achei de bom nível, né? Acho que o Vinícius Júnior foi o melhor em campo, né? Por ter criado as jogadas, por ter, de alguma forma, tentado abrir a defesa, né? Com jogadas pelos flancos, jogadas por dentro. Ainda acho que a seleção brasileira procura de forma demasiada o Neymar. Eu achei que o Neymar estava abaixo daquilo que ele pode jogar. O Neymar é um jogadoraço. Eu acho que ele esteve tecnicamente, enquanto ele fisicamente pôde jogar, ele esteve tecnicamente abaixo, assim como o Rafinha,
né? Eu achei o primeiro tempo do Lucas Paquetá muito bom, no segundo tempo eu acho que ele deu uma cansada e aí caiu o nível, tanto é que o Fred entrou e a seleção melhorou. Também porque a Sérvia um pouco se abriu, né? Então abriu mais espaço para o segundo volante pisar na área, chegar mais próximo da área, né? O que eu acho que também é muito importante. Eu acho que o Lucas Paquetá ele foi muito pouco nesse pêndulo, né? Ele fez o box to box com certa limitação. Também eu acho que isso é orientação do Tite, né? Mas eu acho que o Brasil, a seleção brasileira fez uma excelente estreia na Copa do Mundo. Aliás, eu acho que jogo de estreia é sempre muito complexo, então o 2-0 está de muito bom tamanho, mas sobretudo é uma estreia que faz o Brasil, faz a seleção brasileira chegar no nível interessante para aquilo que a gente tem de treinamento, evidentemente. É claro que perder o Danilo e perder o Neymar, sobretudo, é um elemento complexo pra caramba. Perder o Danilo, porque eu acho que o Danilo tem um reserva à altura, mas que não vai ser escalado, que é o Éder Militão, que faz muito bem a mesma função. Para mim, hoje, o melhor zagueiro do futebol brasileiro é o Éder Militão, né? Mas ele faz muito bem o jogo pela lateral. Eu acho, inclusive, que a gente tem um problema na substituição do Neymar, no sentido que eu acho que a convocação do Tite é desequilibrada. Uma série de atacantes, poucos construtores, né? Então ele deve colocar o Rodrigo, né? Eu acho que ele deveria colocar o Everton Ribeiro pela função, mas na prática, se ele não colocar o Rodrigo, ele vai adiantar o Lucas Paquetá, colocar o Fred de segundo volante e inserir o Daniel Alves na lateral direita, até para justificar, né, a convocação, para mim, equivocada do Daniel Alves, né? Mais uma vez, a gente vive uma safra muito ruim de laterais direitos, né? Mas, de fato, eu acho que vai ser essa a conclusão para a próxima rodada, até porque eu acho que a seleção brasileira passou pelo seu principal adversário na chave, tá? Que era a Sérvia. A Suíça tende a ter um jogo ainda mais atrás da linha, apesar da gente ter Shaqiri e Shaq, que são que são dois jogadores perigosíssimos, né, que podem trazer algum tipo de transtorno à defesa brasileira. Apesar de eu achar que Casemiro e Thiago Silva fizeram uma partida irretocável, o Alisson não sofreu nenhum tipo de vejam, nenhum tipo de perigo, né? Então de fato, a defesa brasileira é extremamente segura. Né? Eu acho que o Richarlison fez aquilo que deveria fazer, estava mal no jogo, inclusive, né? Ele tem uma característica, ele não é pivô, então a bola não vai chegar nele, ele não vai segurar e vai distribuir, mas é o cara que é iluminado, né? Parece que veste a camisa 9, como eu acho que o Vinícius Júnior, né, vestiu a camisa da seleção brasileira numa estreia de Copa e parecia que ele estava jogando no Sub-17 do Flamengo, sem pressão nenhuma. Richarlison a mesma coisa, foi lá, trabalharam, fizeram os lances dos dois gols e deram a vitória, que poderia ser inclusive muito mais elástica da seleção brasileira. Aguardar as próximas rodadas, não acho que a Argentina esteja eliminada, né? Não acho que também a França e a Espanha são ou pegaram adversários que poderiam, né, de fato, falar assim, cara, a França e a Espanha estão aí entre as favoritas. A gente sabe que primeira rodada, sobretudo numa Copa que no outono faz 32 graus, com um tempo de treinamento extremamente curto, né? As seleções tiveram, algumas delas, uma semana, 10 dias para desenvolver os seus treinamentos. Então, é muito pouco. Evidentemente, é muito pouco para que a gente tenha uma conclusão mais efetiva do que nós temos na primeira rodada. Mas eu acho, né, que as seleções favoritas, à exceção da Argentina, elas fizeram, da Alemanha, né, porque eu acho que a Alemanha também fez um jogo muito ruim, né, elas fizeram aquilo que deveria fazer para uma primeira rodada, tudo bem? E é isso, Flávio na Copa, aguardem aí, a próxima rodada a gente vem com mais comentários sobre a Copa do Mundo do Catar 2022. Pode crer? Um beijo para todos, valeu galera, moçada, tamo junto, valeu, fui!